Olá, eu sou o Cássio Carvalho e hoje vamos dar continuidade na terceira vida de Joabe. Antes Joabe de Tiro, agora Joabe. Mas, primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou deficiente visual desde o nascimento, assim como meus irmãos também são deficientes visuais. Esta peculiar realidade em nossa família nos trouxe uma grande oportunidade, a oportunidade de vivermos fora da nossa zona de conforto. E hoje, olhando para trás, percebo que tivemos grandes superações. E isso não porque nós somos especiais ou habilidosos, mas porque acabamos sendo treinados pela vida e por nossos pais. E é este treinamento, este aprendizado que eu quero compartilhar com você. Hoje e nos últimos vídeos, temos feito isso através de livros. Neste caso, o livro O Diário da Construção do Templo, de Zé Rodrigues. Sabemos que este livro trata dos princípios maçônicos, mas estamos fazendo uma leitura não maçônica, já que eu não sou maçom. Só que como tem muito aprendizado nessas páginas, nós vamos a elas. Já vimos as duas primeiras partes, as duas primeiras vidas de Joabe de Tiro. Agora estamos vendo a terceira vida. A primeira na infância e a segunda quando ele se tornou prodigioso comerciante de Tiro e por conta da vingança de seu tio acabou perdendo tudo e fugindo para Jerusalém sem nada. E aí começou sua terceira vida. A primeira parte da terceira vida de Joabe foi marcado por uma pessoa revoltada, uma criança magoada e muito ferida, que pretendia com todas as suas forças se vingar. Foi um período de luto intenso por tudo que ele achava que tinha perdido. Ele precisou perder tudo para, na verdade, encontrar tudo dentro dele mesmo. Depois que passou pelo luto, começou uma nova fase nessa terceira vida. Uma fase em que ele começou a ter consciência de coisas muito importantes e que mudaram completamente o rumo de sua vida. Ele, que não conseguia compreender a noção de igualdade entre os homens, passou a entender que cada homem é uma pequena pedra que juntos formam a grande pedra do universo, assim como a verdadeira romã é a soma dos pequenos bagos rubis, formando a romã de dentro para fora. Ele, que acreditava que o poder residia na habilidade de subjugar o próximo, conheceu o que é a amizade verdadeira. Compreendeu que não adianta enganar ou distorcer a verdade, porque a falta de confiança quebra o elo da amizade, elo este que une as pedras formando a grande pedra do universo. Mas assim como as pedras que extraíam, nós, assim como pedras, precisamos de lapidação. E somos nós mesmos os responsáveis por essa lapidação íntima. Ou seja, todos somos iguais na medida em que todos somos pedras brutas, mas somos individualizados pela lapidação, pelo conhecimento, pela sabedoria. Todo esse crescimento pessoal de Joabe ampliou sua conexão com o universo e permitiu que ele conseguisse ver os veios no meio da rocha e entender e demarcar aonde as alavancas deveriam ser aplicadas. Mas tudo isso é o que nós já vimos nos últimos vídeos. Agora vamos dar continuidade. Depois que Joabe revelou esta nova sensibilidade, Neemias também passou a tratá-lo com certo interesse a mais, incluindo ele no rol dos seus colaboradores mais íntimos. Assim, movido por uma grande gratidão, Joabe indicou a Neemias os serviços de seu mais novo amigo, o soldado Adonias. Quando Neemias chamou o soldado à sua presença e o informou que o seu comandante o havia liberado para exercer o ofício de pedreiro, Adonias ficou muito feliz e começou a retirar com todo cuidado as suas vestes de soldado, entregando a seu companheiro de armas. Esta outra sentinela desta sala ficou estupefata. Como que então pode um soldado abandonar as armas e vestes de seu glorioso ofício para se tornar um operário para trabalhar a pedra? Mas Adonias passou a usar com muito mais orgulho a túnica que todos vestiam no serviço à pedra e entregou-se a este ofício com muito amor. É que a profissão de soldado tinha muito mais status, mas Adonias tinha muito mais interesse na arte da pedra do que em status.
Embora Manassés tenha ficado um tanto quanto enciumado no início, logo compreendeu a bela alma que o antigo soldado era e uniu-se a ele nessas amizades perfeitas, porque complementares, já que um tinha o que o outro faltava, partilhando com absoluta prodigalidade tudo aquilo que necessitasse. Os três formavam um grupo muito coeso e perdiam pelo menos 1 hora todas as noites, logo após o jantar, trocando impressões sobre o trabalho em geral e os desejos e vontades de cada um em particular. Joabe sonhava com o dia em que pudesse abrir por completo o seu coração a Adonias, mas um certo receio ainda o fazia calar. A antiga disciplina de soldado ainda amedrontava Joabe, que temia que por algum motivo Adonias pudesse achar melhor denunciá-lo aos superiores como um não-judeu. Mas Joabe e Manassés ansiavam pelo dia em que pudesse contar a Adonias e dar-lhe o maior préstimo de sua amizade, dividindo com ele a sua verdade mais oculta. No final de mais um dia, quando os operários já iniciavam o processo de armazenamento das ferramentas, Joabe ficou em meio a eles, concentrado em seu problema, olhando pela 1000ª vez aquela parede de rocha à sua frente. Nessa hora, começou a pensar quanto sua vida tinha se transformado em apenas 1 ano. Já não havia nenhuma possibilidade de que vissem neste Joabe aquele fenício que ele tinha sido. Seus cabelos, sua barba, o hebreu que ele já falava com perfeição, tudo servia para concretizar sua transformação plena. Ele mesmo, após a indescritível experiência que ele tinha passado na caverna, tinha guardado em um lugar muito profundo o que ele já tinha sido um dia. Não doía mais como doeu no caminho até Jerusalém. Não era mais relembrado e nem amargava a sua existência e se transformou em um sonho pequeno e distante. Pensou que, ao lhe ser concedida a oportunidade de renascer, só lhe restava fazer bom uso dela, porque a muito poucos era concedida esta graça. Após esse renascimento, algo o levava para este lugar, neste momento, onde ele tinha descoberto um talento que não sabia que possuía e que, na verdade, deu novo sentido à sua vida. Se 1 ano antes tivessem dito que Joabe fosse para as pedreiras de Jerusalém encontrar o seu sentido, provavelmente ele daria risada e mandaria jogar o temerário aos peixes. Durante longo tempo, Joabe tinha renegado esta nova vida que tinha sido revelada a ele e que finalmente se mostrava como a melhor possível. Estava em paz consigo mesmo e disposto a aceitar o que quer que estivesse em seu caminho, como também já tinha aceitado que sua vida como Joabe já tinha terminado. Se algum dia fosse necessário abandonar tudo e começar tudo de novo em um novo lugar de uma nova maneira, ele faria com a mesma tranquilidade. Ele e o universo continuariam pulsando no mesmo ritmo, apenas sendo, e seus dias seriam vividos um de cada vez, vivendo exclusivamente o presente. Como não era possível conhecer o seu futuro, ele aceitava o dia que estava vivendo e dizia para si mesmo: só por hoje eu sou feliz. Então, repentinamente, o traçado na parede à sua frente mudou seus veios. Um novo desenho se apresentou a seus olhos, deixando claro que daquele bloco de rocha poderiam sair as pedras pequenas e perfeitamente cúbicas que ele esperava. Em um primeiro momento, os veios eram os mesmos de sempre, e no momento seguinte, sem qualquer lampejo de luz ou qualquer outro sinal, se tornaram completamente diferentes, como se nunca tivessem sido outras coisas. Joabe ficou boquiaberto e traçou com calma a grade que guiaria o corte da pedra de forma rápida, temendo que o estado da pedra se modificasse mais uma vez. Quando os operários chegaram no dia seguinte e encontraram esse traçado e o seguiram, extraíram uma centena de blocos de pedra quase que perfeitamente aparelhados, com a perfeição em que a pedra se rachava automaticamente. Mudou a pedra ou mudou o próprio Joabe? Teriam os veios da pedra modificado seu desenho milenar para satisfazer a vontade de Joabe, ou seus olhos que de repente começaram a enxergar a verdade que lá existia?
Percebeu que a cada momento em que ele tomava consciência do seu próprio eu, que ele expandia a consciência, o mundo à sua volta se movia em equilíbrio e coisas fascinantes como essa aconteciam, mostrando que sua vida dependia exclusivamente daquilo que ele decidisse se tornar, ampliando a consciência e a compreensão sobre si mesmo. Ou seja, o autoconhecimento gera um movimento equilibrado no mundo que promove fenômenos surpreendentes que geram autoconhecimento. Mas duas coisas ainda incomodavam Joaben. Neste novo momento da sua terceira vida, é que ele, ainda era parte do extrato menos importante dos trabalhadores da pedreira de Salomão. E a segunda coisa é que ele não conseguia mais esconder a verdade de Adonias, que dava provas de sua amizade a cada dia. Manassés sentia medo, mas ao mesmo tempo tinha um impulso profundo de abrir o mais íntimo do seu coração para o seu novo amigo. Para Joabe, estava decidido. Ele precisava pôr à prova sua confiança em seu novo amigo, correndo quaisquer riscos que pudessem advir. Não era a amizade de Adonias que estava em jogo, mas sim a amizade de Joabe por Adonias. Joabe precisava testar a certeza de que seu coração aberto sempre encontraria um ouvinte compassivo em Adonias. Assim, no sabate seguinte, Joabe chamou os dois, tanto Adonias quanto Manassés, para que juntos fossem prestar suas devoções em lugar mais reservado. Para isso, foram lá para a sala onde trabalhavam e que permanecia vazia em um dia de descanso. Adonias e Manassés interromperam suas orações e Manassés pegou um odre de água, oferecendo a Adonias, que imediatamente estendeu a Joabe. Em um relance, Joabe segurou a mão de Adonias, abrindo as comportas de seu coração para que a verdade emergisse. E então falou: Adonias, meu irmão, é preciso que saibas toda a verdade sobre mim. Enquanto os olhos de Manassés se arregalavam de susto, ele contou a Adonias a história de Joabe e a transformação em Joabe, que agora ele já conhecia. A grande mão de Adonias por diversas vezes tremeu como um pássaro assustado, em outros momentos fazia sentir seu peso como se estivesse inclusive morta. Mas em nenhum momento, nem nos trechos mais escabrosos, tentou soltar a mão de Joabe. E os dois permaneceram em contato por inteiros, e quando o relato de Joabe terminou, as lágrimas de Adonias se misturaram com as lágrimas de seus dois amigos, como se também tivesse vivido aqueles trágicos momentos daquele passado oculto. Depois, em um forte abraço, ergueu os olhos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, este é meu irmão muito amado que andava perdido e que eu finalmente reencontrei. Joabe percebeu então que o seu medo não era o de alguém que temia ser descoberto, mas na verdade era o medo de alguém que temia perder o mais precioso dos bens, a própria amizade. Tudo acontecia em seu tempo certo, pois não havia outra maneira de ser. Pensando, depois que tudo aconteceu, Joabe concluiu que até mesmo Salomão, em toda a sua glória, teria aproveitado muito mais de sua brilhante vida se tivesse tido a oportunidade de passar alguns meses em companhia dos pedreiros. A disciplina da pedra criava uma disciplina da alma, e só com essa disciplina era possível continuar vivendo. De maneira geral, era este o sentimento surdo que se respirava nas pedreiras. Joabe, Manassés e Adonias queriam certamente coisa melhor. Estavam cansados de estar na ponta menos importante do sistema de trabalho, alavancando a rocha viva e dela tirando as pedras brutas que mais tarde os pedreiros iriam trabalhar, aplicando cinzel e maço, tirando as asperezas e as transformando em pedras polidas. Haviam verdadeiros artistas entre esses pedreiros, viciados em seu trabalho, buscando obsessivamente a perfeição em cada exemplar trabalhado. Já eles, os alavanqueiros e cunheiros, colocadores de bucha e traçadores de corte, só conseguiam ser mais importantes que os carregadores que, com suas liteiras de todos os tamanhos, carregavam as pedras brutas para o grande salão onde mais de 20.000 pedreiros trabalhariam e poliriam essas pedras.
Em um momento de espera, enquanto aguardavam algumas cunhas molhadas e aguardavam essas buchas trabalharem, foram falar com Neemias. Neemias os olhava com uma tranquilidade extrema e eles tentavam defender uma promoção para um nível mais importante de trabalho. Ao terminarem toda a argumentação, Neemias simplesmente disse não. Voltou as costas para eles e continuou o que estava fazendo, desarmando o plano dos três de maneira definitiva. Manassés e Adonias, cheios de respeito, aceitaram sem pestanejar a decisão de Neemias e já iam se recolhendo ao seu lugar de sempre. Mas Joabe não tinha esse espírito assim tão obediente, mesmo depois da mudança pela qual ele já havia passado. O lampejo da arrogância do falecido Joabe despertou dentro dele e ele gritou o nome de Neemias, fazendo Neemias olhar para trás com aquele ar de incredulidade. Joabe, pela segunda vez, argumentou com tudo o que podia em defesa de sua pretensão. Afinal, eram bons operários, de inegável competência em seu labor, merecedores de respeito por parte de seus companheiros, tementes a Yahweh e, acima de tudo, seguros de que o seu lugar era entre os pedreiros. Neemias o olhou longamente e repetiu a mesma palavra de sempre, não. Só que dessa vez ele saiu em direção aos lavatórios. Joabe pensou em correr atrás dele, agarrá-lo e enfiar seu desejo goela abaixo, mas se controlou. Estava com muita raiva e, para se livrar dessa raiva, pegou uma marreta e começou a transformar os restos de rocha em cascalho. Deve ter quebrado pedra por pelo menos meia hora enquanto purgava o veneno de sua própria ira, pois quando percebeu estava coberto de suor e com a musculatura toda travada. Baixou a marreta no chão, extremamente cansado, sem conseguir perceber o que fazer para alcançar aquele objetivo que desejava, mas percebeu um movimento com o canto do olho. Lá estava Neemias, olhando com o mesmo olhar de tranquilidade de sempre para Joabe. Joabe ficou até envergonhado por ter sido apanhado em flagrante delito de ira, mesmo sentindo que essa ira já tinha se dissipado. Neemias continuava olhando com a mesma expressão vazia, como que esperando o próximo movimento de Joabe. Mas Joabe nada tinha a dizer, continuou calado. Neemias aproximou-se de Joabe e, enquanto falava, aparentemente para si mesmo, olhou profundamente para Joabe e disse: Tu desistes facilmente, Joabe. Tu te deixas tomar pela ira e abandona o seu objetivo, crendo que é o fim de tudo? E ainda perguntou: Não sabes verdadeiramente lutar pelo que deseja? Joabe o encarou, sem compreender o que ele estava falando, e Neemias lentamente relaxou os músculos de sua face e começou a produzir um sorriso até inesperado. Joabe entendia cada vez menos o que estava acontecendo e chegou mesmo a pensar até que ele estava fazendo pouco caso, mas o sorriso era tão verdadeiro, tão fraterno, que mesmo essa impressão se apagou rapidamente. Neemias então sentou ao lado de Joabe e disse: Vim atrás de você porque estava indeciso. Encontrei você descarregando toda essa ira no cascalho, utilizando uma força que nunca pensei que você possuía. Agora estou aqui te olhando e pensando: o que é que Joabe verdadeiramente deseja? Levantou-se decididamente e olhou profundamente nos olhos de Joabe e perguntou: O que é que tu desejas, Joabe? A tranquilidade de Neemias ficou patente. Joabe percebeu que Neemias lhe estava dando a terceira oportunidade para que defendesse o futuro dele e de seus irmãos Manassés e Adonias. Respirou fundo e, lembrando-se da dívida de amizade que tinha com os dois amigos, defendeu o direito de trabalho com o maço e o cinzel que tanto gostariam. Neemias, como antes, continuou impassivo, dando a impressão de que Joabe nada estava conseguindo. Mas Joabe não poderia desperdiçar este momento. Seus dois irmãos, a quem ele confiaria sua vida se preciso fosse, mereciam mais do que tinham nesse momento.
E aí, com a satisfação de que quem pode fazer algo importante por alguém que muito ama, lançou seu último argumento, sabendo que depois dele nada mais restaria a dizer. E disse: Neemias, se ainda assim não me considerares merecedor da honra de trabalhar a pedra com o maço e o cinzel, que pelo menos meus 2 irmãos, Manassés e Adonias, tenham sim esse direito. Eu posso continuar fazendo o que faço, o que já é muito. Mas os 2 merecem crescer, aprender, contribuir com mais do que têm feito para a maior glória do templo de Yahweh. Faze com que sejam promovidos, irmão Neemias. Eles o merecem mais do que eu. Joabe tinha gastado todas suas últimas forças e estava seco e salgado como um peixe, mas ainda assim se sentia melhor do que nunca. Neemias cerrou os olhos, colocando as 2 mãos sobre seus ombros e depois, olhando Joabe com mais profundidade do que nunca, sorriu novamente e disse: Joabe, obrigado. Se tivesse vindo a mim pedindo que te promovesse, eu nem mesmo teria te ouvido, pois nada existe de pior do que aquele que só pensa em si mesmo. Tu sempre me pareceu do tipo que espera que o mundo gire à sua volta, exigindo tudo em troca de nada. Quando hoje se aproximou de mim, pensei que desejava alcançar alguma vantagem em troca de seus serviços de marcador. Confesso que a inclusão de seus amigos no seu pedido me pegou de surpresa, mas eu reagi como pretendia. A sua insistência acendeu uma esperança em minha alma, e se te respondi negativamente pela 2ª vez, foi apenas para medir a sua decisão e a sua vontade. Só que você desistiu tão completamente que acabei ficando sem saber o que pensar. Mas agora, o medo que eu tinha se dissipou. Não existe egoísmo em tua alma se é capaz de dar sua vida por seus irmãos, e assim nada mais te será exigido. Dirigiu-se para a porta da caverna e, ao chegar lá na porta, virou-se para Joabe e deu a grande resposta esperada: sim. Os 3 agora desejavam mais do que tudo aprender a arte de pedreiro e como que um cortante cinzel transformaria pedras disformes em belas pedras para a casa de Yahweh. Por esse motivo, tudo aceitariam, já que desejavam muito mais do que tinham ou até então eram. Adonias, o soldado de linguagem poética, desejava mais do que nunca ver a rocha bruta se transformar em suas mãos delicadas. Manassés pretendia transformar as pedras em honra ao seu Deus Yahweh. E Joabe? Joabe precisava criar alguma beleza para limpar a sua vida do rastro de destruição que já a marcava. Não interessava mais apenas rasgar a rocha e extrair aqueles blocos rústicos, porque isso era nada mais ou nada menos que a destruição da parede da caverna. E Joabe de destruição já tinha vivido muito. Mas criar novas pedras de perfeição absoluta para erguer as novas e belas cavernas inventadas pelo homem, nas quais se prestaria um Deus, isto era sim criar um novo mundo. E Joabe, absolutamente cansado de todas as formas pelas quais o mundo velho se mostrava a ele, desejava ardentemente renascer nesse novo mundo de pedra que ele ajudaria a erguer pela força de seus punhos e pela beleza de suas obras. Joel voltou do fundo da sala, acompanhado por 3 cananitas, carregando 3 pedras em estado bruto, de aparência grosseira e pesada, ainda soltando o pó de sua extração, e foram colocadas aos pés dos novatos. Os 3 se afastaram, e Joel se acocorou à frente dos 3 e falou de voz mansa e pausada, olhando profundamente nos olhos de cada um. O silêncio para nós vale mais do que tudo, porque as palavras de tanto serem ditas de forma impensada perderam seu valor. O silêncio da pedra, portanto, tornou-se o símbolo daquilo que buscamos, a nossa integridade. Cada um desses blocos é como se fosse um de nós. Precisa ser trabalhado em silêncio para que possa perder tudo que é supérfluo e desordenado e transformar-se na mais perfeita pedra cúbica que possa existir. Dentro de cada uma dessas rochas disformes existe uma pedra cúbica polida e perfeita, esperando que o homem certo a extraia desta prisão. Aproveitai bem o tempo que é dado em contato com a pedra,
sabendo que cada vez que o cinzel a fere, extirpando dela o que está sobrando, ela se torna mais perfeita. Aprendei a reconhecer que enquanto cada um de vós trabalha a pedra também trabalha cada um de vós. Deixai que o cinzel e o maço fira o que tem de supérfluo em vós também, transformando-os. E então, estendendo as mãos para cada um deles, entregou um cinzel e um maço para cada um. E os 3 cananitas que estavam por perto usavam também 3 aventais, também de pele de carneiro, com a beta levantada, que mostrava uma bolsa vazia, que era propriamente o avental. Joel continuou falando com a voz pausada e grave. Estas são as ferramentas que vocês utilizarão. Devereis devolver no fim de cada dia, para cada manhã receber novamente. Os aventais devem ser usados apenas para proteger, e nunca como bolsa para carregar o que quer que seja. É por isso que essas abetas que os fashion devem sempre estar permanentemente abertas, demonstrando exatamente a vaziez. Nada podereis possuir porque não tens ainda o domínio de vosso ofício. Sois ainda aprendizes de pedreiro e até demonstrar capacidade maior do que esta que naturalmente têm, como tal sereis tratado. Lembrai-vos, deveis viver silenciosos como a pedra que estáis trabalhando. E lá estavam os 3 com as pedras. Cada pedaço de rocha parecia intocável, indestrutível, com essa natureza desordenada e rígida, mas eles sabiam que, trabalhado do jeito certo, cada um daqueles blocos seria dútil e maleável. O cinzel era de ferro, com uma ponta em aresta de corte, dentada e aparentemente pouco precisa. Já a outra ponta era robusta e grossa, feita para ser atingida pelo maço de madeira. Já tinham visto os pedreiros trabalhando com o cinzel e com o maço. Colocavam a ponta cortante na pedra e com o maço batiam na outra parte, arrancando da pedra tudo aquilo que ela não precisava mais. Pensaram que não deveria ser tão difícil. Manassés foi o primeiro a experimentar esse novo ofício. Colocou o cinzel e bateu nele, mas nada aconteceu. Ele bateu com mais força. Nesse momento o cinzel resvalou e quase acertou sua coxa esquerda. Adonias, vendo aquilo, decidiu também experimentar as suas ferramentas. Colocou o cinzel bem no meio do bloco, em posição rigorosamente vertical, e acertou-lhe uma pancada tão forte com o maço que a pedra se rachou em 4 pedaços sem qualquer serventia. Os 2 olharam para Joabe, que se sentiu também na obrigação de experimentar. Colocou o cinzel na borda da pedra, segurando com a mão bem firme, e o atacou com o maço. Infelizmente, o maço resvalou e o cinzel saiu de posição e acertou o seu polegar esquerdo, acertando e pressionando contra a pedra. O grito que Joabe deu não foi nada agradável de ouvir, mas as risadas dos outros operários da caverna, que mesmo sem orar sabiam o que tinha acontecido, como se já estivessem inclusive esperando por isso, foi pior ainda. No meio da forte dor, segurando o polegar que doía, sua vontade era exclusivamente jogar tudo para o lado e sair dali. Mas a face de Neemias vinha à sua mente dizendo que ele desistia muito facilmente das coisas, e ele sentiu na obrigação de insistir. Ele olhou para os operários da caverna, que ainda tinham um sorriso no rosto, e entre eles viu Joel, que ergueu o braço direito e colocou um dedo na frente dos lábios, claramente relembrando a exigência de silêncio. Uma onda de raiva cresceu dentro dele. Como que ele poderia fazer silêncio com tamanha dor? Enfiou o dedo ferido na boca, tentando acalmar a dor, e o gosto do pó de pedra quase o sufocou. Após algum tempo, a dor começou até a aliviar e ele tirou o dedo da boca. O dedo estava inchado, avermelhado, e debaixo da unha começava a espalhar uma mancha roxa. Um dos trabalhadores de Joel trouxe um novo bloco para Adonias, e os 3 ficaram novamente a sós, tentando descobrir a melhor maneira de trabalhar as pedras. Os blocos de pedra saíam da mesma parede que Joabe conhecia, pois ela o tinha mostrado a sua conformação interna, seus veios e suas linhas de corte. Mas os blocos eram rigorosamente inertes, nada diziam e nada exibiam, parecendo apenas pedra
uma matéria sem nenhuma vida. Não era possível que, uma vez separadas de sua rocha-mãe, as pedras perdessem qualquer resquício daquele tipo de fluxo que Joaben conheceu. Fixou seu olhar nas pedras à sua frente, com os olhos semicerrados, tentando desvendar sua estrutura. Mas nada acontecia. Parecia tudo definitivamente morto e impossível de abrir. Se as grandes rochas intocadas ainda tinham uma alma, onde estava a alma dessas pedras menores? Tal pensamento levou Joaben a ele mesmo, pois se a noção de identidade entre ele e a pedra tinha sido clara no dia daquela luz dourada, essa noção veio ao longo do tempo se apagando, sendo substituída por outras questões mais práticas, como o corte das pedras e a descoberta de que cada rocha produziria pedras completamente diferentes. Mas ele sentia verdadeiramente que a pedra e ele eram uma só coisa, e essa identidade mútua é que era a fonte de seu talento inexplicável de marcador. Mas o que havia mudado depois desse dia? Se ele realmente tinha mudado, o quanto teria mudado em relação ao Joaben que tinha sido, ou melhor, ao homem que agora era ou que tinha se transformado, para que ele se tornasse o que hoje ele era? Era preciso que ele se afastasse igualmente dos dois, tanto de Joaben quanto de Joaben, para poder enxergar de maneira correta a realidade dos fatos. Entre Joaben e Joaben havia um abismo quase intransponível de diferenças. Se Joaben vivia no período mais fértil de sua vida em meio ao luxo e à riqueza, fazendo uso de seus talentos de financistas apenas para aumentar sua fortuna, mesmo que para isso tivesse de prejudicar de qualquer pessoa. Já Joaben hoje se encontrava forçosamente igualado a todos os outros com quem convivia, na frugalidade e na pobreza, dividindo de si com os outros e aprendendo a duras penas o valor do trabalho. Mas seria verdadeiramente riqueza aquilo que Joaben seria verdadeiramente riqueza tudo aquilo que Joaben possuía quando seu mundo era feito apenas de coisas exclusivamente materiais? Ele achava que não, porque dentro dele agora, o que ele era, Joaben, os sentimentos e emoções eram outros, e disso só ele poderia falar, porque somente ele que sentia. O maior símbolo dessa mudança era sem dúvida seu sono, que agora era direto, profundo, constante e livre daqueles pesadelos que o assombravam. Não existia mais aquela sensação de perigo iminente que era o natural durante aquele tempo, quando seu corpo e sua mente estavam sempre alertas e amedrontados, esperando a qualquer momento uma reviravolta dos tempos para pior. Mesmo agora, que tinha muito mais a ocultar e se preocupar, ele se sentia limpo e claro por dentro, e acreditava que a época que ele escondia suas emoções e seus sentimentos, em nome dos ganhos financeiros, já não existia mais. Joaben estava verdadeiramente morto, e um novo homem renascia das cinzas dele. Em paz consigo mesmo, suspirou profundamente e abriu os olhos, olhando a pedra, e de forma muito estranha, ele começou a achar que estava com a visão dobrada, porque ele enxergava uma pedra dentro de outra pedra, as duas ao mesmo tempo. Mas sabia que não estava vesgo, porque as pedras que ele via, uma dentro da outra, eram completamente diferentes. A de fora era a mesma que ele tinha recebido do trabalhador de Joel, só que agora exibindo uma qualidade translúcida, que desvendava outra pedra, uma com acabamento impecável, com arestas perfeitas e polimento sem nenhuma falha, como a que ele tinha visto no sonho. Na verdade, ele via o presente e o futuro ao mesmo tempo. Ele via a pedra que era e a pedra que viria a ser. Esta era a pedra perfeita que ele buscaria desse dia em diante, e não descansaria enquanto não conseguisse realizar. Manassés e Adonias olhavam cada um a sua própria pedra, e Joaben teve a certeza, antes que os olhares se encontrassem, de que diriam o que na verdade disseram. Manassés disse: Joaben, olhai, olha esta pedra, tomado de encantamento. Há uma pedra dentro de outra pedra. E aí Adonias completou: eu também a vejo, sem dúvida o mais emocionado dos três. Joel tinha razão, basta livrar a pedra bruta de todas suas impurezas para que dela surja a verdadeira pedra que é. Partilhar uma visão tão forte e esclarecedora com seus melhores amigos foi tocante demais para Joaben.
O Joabe, que agora ele era, como a pedra dentro da pedra, nascera de um Joabe que estava oculto sobre as impurezas da vida desregrada e sem nenhum sentido, a não ser o ganho indiscriminado. Inexplicavelmente ou não, dessa vez os esforços foram coroados de êxito, cada um à sua maneira. Manassés conseguiu marcar da melhor forma possível o caminho que o Cisel percorreria para produzir uma das faces cúbicas que ele desejava fazer. Adonias, cheio de confiança, começou a tirar grandes lascas da pedra, e era um som muito alto do seu cinzel trabalhando a pedra. Joabe, por sua vez, tentou enxergar na pedra ainda translúcida o que era supérfluo para sua transformação, antes de feri-la com seus instrumentos. Durante muito tempo ficaram por conta desse trabalho, até que as mãos desacostumadas a essa posição, eles acabaram decidindo descansar um pouco. Joel, percebendo que tinham parado, veio ao encontro deles para examinar o progresso do trabalho. E diversos de seus trabalhadores também o acompanharam. O bloco de pedra de Manassés mostrava apenas meia face razoavelmente lisa, porque trabalhou com muito cuidado, com receio de errar. Adonias, que embarcou no seu trabalho com grande confiança, exibia um princípio de pedra cúbica muito promissor, mas com um grande defeito: era pequeno demais, porque em sua dedicação ele tinha extirpado mais do que deveria e acabou tendo um bloco muito pequeno. E Joabe, com suas mãos quase sangrando, ainda pretendendo perseguir a visão da pedra interna, tudo o que conseguiu tirar de supérfluo vinha acompanhado de pedaços a mais, fazendo com que seu bloco não tivesse nem de longe o formato cúbico que deveria ter. Joabe e os seguidores de Joel, que riam deles, chegaram à mesma conclusão, de que eram um fracasso. Mas Joel, no entanto, foi extremamente gentil com eles. Explicou que o trabalho na pedra tem que ser feito tanto com cuidado como com decisão. Pedindo que usassem o bom senso no trabalho, ponderou com a seguinte e inesquecível frase: é preciso refrear-se quando se está entre duas quantidades contrárias. Para encontrar o equilíbrio entre elas, é preciso multiplicar a menor ao mesmo tempo em que se reduz a maior. A frase caiu entre eles definitivamente e um tempo de silêncio tomou conta do ambiente. Joabe, ansioso por resultados, questionou: Joel de Canaã, é muito difícil comandar as ferramentas com mãos tão destreinadas. Se ao menos houvesse uma ferramenta mais precisa que nos permitisse medir a retidão do que esculpimos, seria mais fácil. E Joel respondeu: essas ferramentas existem, mas antes de colocar as mãos nelas, é preciso que demonstre de maneira absoluta sua capacidade de criar uma pedra cúbica digna desse nome. Se não fizer, tudo permanecerá como sempre. Se fizer, trabalhareis como pedreiros na grande sala central. Joel interrompeu ainda sua frase, deixando a certeza que ainda tinha mais para dizer. E Joabe voltou a questioná-lo: é só isso que poderemos ser? Joel, olhando com seriedade, respondeu: se não fores capaz de ser mais do que somente um trabalhador das pedreiras, o que adianta falar nisso? Mas se for capaz, quando a hora chegar, descobrirá o que existe além desta caverna e poderei tomar vossa decisão. Cada coisa a seu tempo. Volte ao trabalho, cada um de vocês. Pretendo ver 3 pedras cúbicas de qualidade em suas mãos, nas mãos de cada um de vocês, no fim do dia de amanhã. Afastando-se, Joel voltou para seus trabalhadores, que não tinham interrompido seus esforços nem por um segundo, numa impressionante disciplina. Os 3, Joabe, Manassés e Adonias, emudecidos pela responsabilidade que tinham recebido, tremeram de susto quando ouviram as trombetas que marcavam o fim de mais um dia de trabalho. Só teriam o dia seguinte para executar a tarefa e, com toda certeza, essa tarefa exigiria muito mais do que este tempo disponível para ser realizada. E então, uma nuvem de negatividade os cobriu por algum tempo, e foi com muito custo que levantaram para sair das pedreiras e tomar assento no jantar. Sob a luz da lua, tocados pelo vento quente do deserto, promessa de noite bastante fria, os 3 permaneceram à porta do alojamento buscando uma solução para o problema
mesmo enquanto todos os outros já ressonavam em seus leitos. Joabe se sentia totalmente incapaz, com o polegar esquerdo completamente roxo e latejante, e por diversas vezes esteve a ponto de desistir. Sabia que se tivesse levantado tal hipótese, teria sido seguido de perto por Manassés e por Adonias. Mas Adonias, diferentemente, levantou-se com todo o otimismo e disse: desistir a essa altura dos acontecimentos? Nunca. Recuar seria desperdiçar tudo o que conseguimos até agora. Vamos insistir. Prefiro que me digam que eu não sou capaz do que ficar para o resto da vida pensando no que eu deveria ter feito. Mas Manassés, replicou Adonias, cheio de sono, por mais que trabalhemos, por mais que nos esforcemos, nem mesmo se formos ajudados por um anjo do Senhor, conseguiremos terminar as 3 pedras até o pôr do sol de amanhã. Eu não vim até aqui abandonando a carreira de soldado para falhar. Aprendi que minha única obrigação é cumprir o meu dever, e agora o meu dever é este, fazer a pedra. E eu farei, nem que seja para que me digam que está mal feita, cometendo um crime pelo qual deverei abandonar Jerusalém por todo sempre. Se pelo menos tivéssemos mais tempo, seria mais fácil. Manassés saltou como que com uma grande ideia e disse: pois nós temos, quem disse que é proibido trabalhar à noite? Manassés, isso é uma loucura, disse Adonias. Você pensa que nos deixarão entrar nas pedreiras essa hora? Você deve estar fora de si, pois nem as ferramentas temos. Como que poderemos trabalhar as pedras? Manassés, puxando os 2 pelas túnicas, foi empurrando para fora do alojamento em direção à boca da caverna, enquanto defendia sua ideia com argumentos irrefutáveis. As cavernas ficam desertas à noite. É só acendermos algumas lamparinas e teremos tempo. Tempo suficiente para trabalhar nossos blocos de rocha até a conclusão do trabalho. Além do mais, eu sei onde as ferramentas são guardadas, em uma fissura na parede, coberta por um bloco de pedra quase negro. Se as sentinelas estiverem por perto, Adonias pode usar seus conhecimentos do tempo em que era soldado e falar a senha. Adonias retrucou: não sei se a senha ainda é a mesma, mas se ainda for, com certeza conseguiremos passar. O que eu não sei é se valerá a pena perder uma noite de sono, ainda mais sabendo que o dia de amanhã terá que nos encontrar espertos e prontos para um trabalho duro. Mas você acha mesmo que poderemos adiantar nosso serviço, Manassés? E Manassés respondeu: sem sombra de dúvidas. Manassés, quase maníaco, empurrava eles para dentro da caverna. Para a sorte deles, não havia nenhuma sentinela à vista. Depois de mais de um ano de trabalho nas pedreiras, já não havia mais por que manter aquela estrita vigilância dos primeiros dias. Todos os escravos, cananitas, inclusive, estavam completamente integrados e acostumados à vida de trabalho sem descanso, não encontrando razão nem mesmo para se rebelarem. Eram alimentados e vestidos com razoável fartura, não havendo diferença de tratamento entre nenhum deles, como tinha proposto Hiram Abif. Já tinham se transformado em uma sociedade da pedra, com regras particularmente obedecidas e que destacavam-se apenas os melhores artesãos, que recebiam como vantagem apenas o respeito e admiração de seus iguais, sem honrarias nem prêmios materiais de qualquer espécie. Chegaram à sala rapidamente e Manassés, ajudado por Adonias, afastou a pedra quase negra que ocultava as ferramentas, pegando para cada um 3 cinzéis e 3 maços, e imediatamente começaram a trabalhar nas pedras. Se no início falavam um pouco uns com os outros, a concentração no esculpir das pedras acabou exigindo toda a atenção deles, criando finalmente um silêncio completo, que era quebrado apenas pelo barulho do cinzel e do maço. Essa concentração, que os fazia vislumbrar a pedra que desejavam extrair perfeitamente de dentro da outra pedra, se tornou percepção cada vez mais aguçada, e os golpes toscos foram se tornando mais precisos. Os enganos e erros acabaram fazendo que a própria carne deles doesse, como se não existisse qualquer diferença entre as pedras e eles, e por isso os golpes foram se tornando cada vez mais cuidadosos e a pedra passou a obedecê-los sem reservas, tornando-se maleáveis nas mãos deles. Cada pedaço de pedra que tiravam
Cada pedaço de pedra que tiravam do bloco os davam tanto prazer como se eles estivessem tirando deles mesmos os defeitos e os excessos acumulados durante a vida. E quanto mais os blocos se mostravam cúbicos, mais perto da perfeição eles mesmos se sentiam. Não perceberam nem a passagem do tempo. Quando começaram a ouvir os primeiros ruídos dentro das cavernas, sinal de que o dia já estava nascendo, perceberam encantado de que o trabalho já estava feito. Na frente deles estavam 3 blocos de 2 braças de lados, bem cúbicos, perfeitamente aparelhados. Apesar de serem extremamente semelhantes, também tinham cada um a sua personalidade, como eles mesmos também eram diferentes quanto à personalidade. Curiosamente, estavam descansados como se tivessem passado a melhor das noites de sono. E satisfeitos com essa realização, aguardaram confiante a entrada de Joel na sala para mostrarem a obra concluída. O esforço noturno deles foi plenamente recompensado. Joel, que a princípio estranhou a presença deles tão cedo no local de trabalho, quando percebeu que tinham passado toda a noite trabalhando, encheu-se de justa ira contra este excesso e os repreendeu por terem pego as ferramentas sem sua ordem expressa. Mas quando lhe mostraram o resultado da noite de dedicação, aquele semblante sempre sério se desanuviou e a sombra de um sorriso de satisfação riscou seus lábios sempre apertados. Mandou que um de seus comandados fossem buscar Neemias, que chegou logo em seguida. Os dois se cumprimentaram como sempre, e Joel, sem dizer uma palavra sequer, mostrou a Neemias as 3 pedras que haviam produzido. Neemias ajoelhou-se no chão, encarando um por um, e apalpava as pedras com suas mãos experientes, medindo todas as arestas, como se do próprio semblante deles estivesse sendo refletido o trabalho de cada um. Satisfeito, ergueu-se, cumprimentou Joel e saiu da sala. Joel, indo até a fissura da pedra onde as ferramentas eram guardadas, começou a distribuir as ferramentas com o auxílio de seus irmãos na pedra. Passou pelos 3 e chamou-os para que os 3 o acompanhassem na grande sala central, onde Joel colocou os 3 junto a diversos outros trabalhadores que já estavam trabalhando a pedra. Estendeu a eles os aventais e disse: Nunca mais deixeis de usar vossos aventais. São o vosso traje de agora em diante e ficareis entre este grupo a partir de hoje. Observai, imitai, trabalhai a pedra e obedecei a vossos superiores. E também tireis as suas próprias vossas conclusões sobre o que significa vosso labor. Deu um beijo na face esquerda de cada um e se afastou pelo corredor sem nem mesmo olhar para trás. Os 3 se abraçaram com alegria. De maneiras diferentes e ocultas no coração de cada um, tinham conseguido alcançar o objetivo desejado. Joabe sentia que essa plenitude que sentia nunca mais se apagaria, não se importando quantos anos vivesse ou quantas coisas acontecessem. Os demais pedreiros, seus novos irmãos, continuavam trabalhando a pedra sem prestar muita atenção a eles. Isolados entre a massa de trabalhadores, os 3 foram tomando assento junto aos demais, lá onde Joel os tinha deixado, tentando se integrar sem causar qualquer consternação. Mas neste momento, um irmão trabalhador na pedra virou seus olhos para Joabe e sorriu, com a familiaridade de quem partilha uma verdade experimentada, e seu coração neste momento deu um salto. Finalmente ele, Joabe, filho de ninguém, nascido das cinzas de que um dia tinha sido o poderoso Joabe de Tiro, estava entre seus iguais, cheio de contentamento por essa identidade. Olhou para dentro dele mesmo, naquele lugar onde habitavam todas as suas dúvidas e questionamentos, e encontrou uma pequena luz que bruxuleava, trêmula mas constante, iluminando uma forma diferente de orgulho que começava a vicejar dentro dele. Finalmente, o que ele tanto desejava se realizava. Ele era pedreiro. Mas muito mais do que isso, ele era um só com ele mesmo. É o reencontro com a própria identidade, não? Vejam, pessoal, quantos conceitos importantes, né? Quanta expansão de consciência e quanto aprendizado.
desde a aceitação da vida como ela é, que não significa se acomodar, mas sim aceitar e continuar avançando, mas sem criar expectativas. Porque com esta consciência, assim como o Joabe, qualquer um de nós consegue recomeçar em qualquer lugar e em qualquer situação. Quando aceitamos e não criamos expectativas, vivemos um dia de cada vez, em consonância com o universo, pulsando na mesma frequência. Ou seja, como não é possível conhecer o nosso futuro, aceitamos o dia que estamos vivendo e dizendo intimamente para nós mesmos: só por hoje eu sou feliz. E quando Joabe finalmente enxergava a pedra translúcida, com os veios denotando exatamente as divisões, eu te pergunto: mudou a pedra ou mudou Joabe? E quando tudo muda em sua vida, mudou a vida ou foi você que mudou primeiro? Quando acessamos uma nova frequência de consciência, nós acessamos novas realidades. Elas sempre estiveram lá, existem e são acessíveis a todos, mas só conseguimos acessar quando mudamos a nossa frequência interna. E esta frequência muda quando nós atingimos uma nova consciência, como aconteceu com o Joabe. Perceba que ele vai subindo de grau conforme a sua consciência vai se expandindo. É como uma televisão. Todos os canais transmitem programas ao mesmo tempo. Basta mudar de canal que você assiste um programa diferente, mas que está passando simultaneamente. Mas o nosso controle remoto tem alguns botões, mas novos botões vão aparecendo conforme a nossa consciência se expande. Mas Joabe também aprendeu a pensar nos outros e não exclusivamente em si próprio, porque, como bem disse Neemias, nada é pior do que pensar somente em si mesmo. Como que ele disse? Joabe, obrigado. Se tivesse vindo a mim pedindo que te promovesse, eu nem mesmo teria te ouvido, pois nada existe de pior do que aquele que só pensa em si mesmo. Neemias também demonstrou a Joabe a importância da persistência. Muitas vezes as negativas que recebemos são formas da vida testar a nossa decisão e a nossa vontade. Por isso, na maior parte das vezes, quando desistimos, já estávamos muito perto de conquistar nosso objetivo. Mas acho que o principal aprendizado dessa parte do livro está na identidade deles com a pedra. O silêncio da pedra, portanto, tornou-se o símbolo daquilo que buscamos, nossa integridade. Cada um desses blocos é como se fosse cada um de nós. Precisa ser trabalhado em silêncio para que possa perder tudo que é supérfluo e desordenado e transformar-se na mais perfeita pedra cúbica que possa existir. Dentro de cada uma dessas rochas disformes existe uma pedra cúbica e perfeita, esperando que o homem certo a extraia de sua prisão. Aprender a reconhecer que enquanto cada um de vós trabalha a pedra também trabalha cada um de vós. Deixai que o cinzel e o maço firam o que tem de supérfluo em vós, transformando a vocês mesmos. Cada pedaço de rocha parecia intocável, indestrutível em sua natureza desordenada e rígida, mas eles sabiam que, trabalhado do jeito certo, cada um daqueles blocos seria dúctil e maleável. Joel tinha razão, basta livrar a pedra bruta de todas suas impurezas para que dela surja a verdadeira pedra que é. O Joabe, que agora ele era, como a pedra dentro da pedra, nascera de um Joabe que estava oculto sobre as impurezas da vida desregrada e sem sentido nenhum, a não ser aquele ganho financeiro indiscriminado. Portanto, nós somos a pedra bruta e precisamos nos polir. Mas como que nós fazemos esse polimento? Como o Joel gentilmente explicou. Explicou que o trabalho na pedra tem que ser feito tanto com cuidado como com decisão. É preciso refrear-se quando se está entre duas quantidades contrárias. Para encontrar o equilíbrio entre elas, é preciso multiplicar a menor ao mesmo tempo que se reduz a maior. E quanto mais evoluímos, mais ferramentas temos à nossa disposição. Mas lembra do questionamento de Joabe? Joel de Canaã. É difícil comandar as ferramentas com mãos tão destreinadas. Se ao menos houvesse alguma ferramenta mais precisa que nos permitisse medir a retidão do que esculpimos, seria muito mais fácil. E qual foi a resposta de Joel? Essas ferramentas existem, mas antes de colocar as mãos nelas, é preciso que demonstre de maneira absoluta
a vossa capacidade de fazer uma pedra cúbica digna desse nome. Se não fizer, tudo permanecerá como sempre. Se fizer, trabalharei como pedreiros na grande sala central. Ou seja, se não aprendemos a nos polir com as ferramentas que já temos, nenhuma outra ferramenta ou recurso nos será concedido e a vida continuará igual. Ou seja, não adianta querer mais se não somos gratos pelos recursos que já temos e que nos foi proporcionado. Mas Joabe, inconformado, ainda retrucou: é só isso que poderemos ser? Joel, olhando com seriedade, disse: se não for capaz de ser mais do que um simples trabalhador das pedreiras, do que adianta falar nisso? Mas se for capaz, quando a hora chegar, sabereis o que existe além desta caverna e podereis tomar vossa decisão. Cada coisa a seu tempo. Tomai vossos cinzéis e retornai a vosso trabalho. Pretendo ver 3 pedras cúbicas de qualidade em vossas mãos no fim do dia de amanhã. E é isso que eu também espero de mim e de você. Espero que estejamos mais polidos amanhã, depois de amanhã e a cada dia. E se você quer saber de uma excelente maneira de se polir, confira na descrição desse vídeo o programa que eu criei, o desafio de 21 dias de superação através da oração. Não se trata de rezar o terço, mas sim de utilizar a oração junto com técnicas de auto-hipnose para fazer o tratamento de 21 áreas da sua vida durante 21 dias. Um tratamento muito profundo. Confira na descrição e eu te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!